Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a tela de cálculos dentro do nosso sistema e o que podemos fazer dentro dessa tela. Para acessarmos a tela de cálculos, podemos ir em Relatórios, Cálculos. Nessa tela aqui, a tela mais importante, eu acredito, do nosso sistema, aqui em cima nós temos as opções de filtros. Aqui selecionamos o período que vamos visualizar na tela de cálculos. Então aqui a gente tem de 10/8 até 30/8, o período selecionado. Aqui a gente coloca o número de folha do funcionário ou o nome, pode ser qualquer um. E se a gente altera por aqui, o nome também vai alterar. Aqui também podemos selecionar o nome clicando em cima aqui e mudando aqui, selecionando o nome ou pelo número folha. Aqui no canto direito, temos a opção de passar os funcionários aqui, então a gente passa qual funcionário que está sendo filtrado na flechinha e pode voltar também na flechinha apontando para a esquerda. Nesse pesquisar, nós podemos pesquisar o funcionário, então caso tenha um grande número de funcionário, é válido pesquisar. Então você pode pesquisar por aqui, clicar no funcionário, vai ser filtrado esse funcionário. Aqui nessa miniatura de uma tabelinha, clicando em cima dela, nós temos acesso à miniatura de horário desse funcionário. Então, aqui vai mostrar o horário que está cadastrado lá no cadastro desse funcionário, mostrando ali a tabelinha simples do horário de segunda até domingo. Clicando aqui no ícone de uma pessoa, nós vamos direto para o cadastro desse funcionário. Então, aqui a gente tem acesso ao cadastro dele. E aqui em atualizar, a gente atualiza a tela sempre que a gente faz alguma alteração. Por exemplo, se eu fizer uma alteração aqui no filtro, selecionar dia 3, vai pedir para eu atualizar, é só eu clicar aqui em cima que vai ser atualizado daí a tela de cálculos. Aqui nessa tela nós temos acesso a todas as colunas disponíveis no nosso sistema. Então aqui a gente consegue visualizar todas as colunas. Normais, faltas, extra. Se as extras têm faixa de extra, elas vão aparecer com a porcentagem da faixa, DSR débito, noturnas, horas normais noturnas, extras noturnas, então as extras feitas no período noturno, coluna de ajuste, abono, coluna de atraso, adiantamento, folga, carga horária, e caso o funcionário tenha banco de horas, vai aparecer as colunas do banco de horas, então B saldo, B total, B crédito, B débito e B ajuste. Aqui para trás também temos as NotTot, que é uma coluna mix, então caso você tenha dúvidas sobre como fazer uma coluna mix, você pode acessar o vídeo de colunas mix dentro do nosso sistema. E aqui nós temos acesso a todas as marcações desse funcionário. Então aqui vai ter entrada 1, saída 1, entrada 2, saída 2 e assim por diante. Podemos visualizar aqui, por exemplo, na segunda-feira, nós temos um horário comum feito, né? Sem extras nem faltas. Então, a gente tem a carga horária de normais aqui, na coluna normais. As colunas de faltas e extras, elas estão em branco. E a gente consegue visualizar também a carga desse dia. Mas para cá, a gente tem a coluna de B saldo preenchida também, já que ela participa de um banco de horas. E quando clicamos aqui, nesses 3 pontinhos, nós temos o Decompor de cálculos. Essa tela é muito importante. Basicamente, conseguimos ver quais são os cálculos que o sistema está fazendo e quais as configurações que ele está utilizando nesse cálculo. Por exemplo, aqui em informações, eu vou ter todas as informações de opções que o sistema está utilizando para fazer esse cálculo. Então, aqui a gente tem que o compensado está marcado. Então, o sistema está fazendo esse cálculo com base no compensado marcado. E assim por diante, cálculo com separar horas extras, faltas e atrasos para o banco de horas e controle de saldo diário. Caso tenhamos mais opções marcadas no cadastro do horário, na configuração de banco, elas vão aparecer aqui também. Então, pode ser que essas informações fiquem maiores do que está na minha tela agora. Aqui para o lado, nós temos as colunas que estão preenchidas com os valores. Então, aqui o sistema dá uma explicada sobre quais os valores que ele está preenchendo essa coluna. Por exemplo, está preenchendo a coluna de normais com 9 horas. Aqui nós temos 4 horas das 8 até as 12 e 13 até as 18 temos 5 horas. 5 mais 4 dá 9. E assim por diante em todas as outras colunas. Por exemplo, nesse dia que temos extras, ou faltas, por exemplo,
Aqui nós temos mais colunas preenchidas, ó. Elas aparecem uma ao lado da outra. E o sistema informa também quais as informações. Então, as normais das 16h54 até as 18, faltas nesse período aqui, a carga horária nesse período, e o B total, que são as horas enviadas para o banco. Então, mostra aqui também o B total. Se eu clicar com o botão direito em cima de qualquer dia, vai aparecer algumas opções para que a gente consiga fazer alguma configuração naquele dia específico. Uma dessas configurações é desmarcar o compensado. Quando aparece desmarcar compensado é porque ele está marcado. Se eu desmarco ele, podemos visualizar duas coisas. Aqui vai sumir aquela informação de compensado marcado, ó. Nessa aqui tem e nessa não tem. E quando eu clico de novo com o botão direito, vai ter a opção de marcar compensado, porque ele está desmarcado. E nisso serve para todas as outras opções. Marcar almoço livre, marcar folga, marcar neutro, marcar N-banco. Caso você tenha dúvida sobre o N-banco, basta acessar o vídeo de banco de horas, mas basicamente quando tu marca o N-banco, essas horas não são enviadas para o banco e ficam na coluna de extra. E isso para faltas também, né, caso seja B-débito. Trocar o horário no dia, a gente consegue trocar o horário no dia do funcionário. Então, se você deseja que ele faça um outro horário nesse dia, você clica aqui, seleciona o horário e clica em concluir. Assim, somente esse dia que você alterou o horário vai utilizar uma configuração de um outro horário. Lançar ajuste no banco de horas também. Caso você tenha dúvidas, basta acessar o vídeo de banco de horas. Zerar o banco de horas. Lançar ajuste de cálculo. Então, caso você deseje lançar um ajuste de cálculo, você pode, por exemplo, clicar aqui em cima e eu vou tirar esses 30 minutos de extra do funcionário. Posso colocar aqui. Assim, eu tenho ali faltas e extra 50, e essas faltas são referentes ao ajuste, ó. Faltas, a gente tem ajuste igual a 30 minutos. Se eu marcar o compensado nesse dia, não vai ter falta nem extra, elas vão se compensar uma na outra. Outra opção que temos também é incluir ajuste parcial, então a gente pode fazer a inclusão de ajuste parcial por aqui. Eu falo um pouquinho mais sobre ajuste parcial no vídeo de justificativas, então caso você tenha alguma dúvida, você pode acessar aquele vídeo. Mas, basicamente, por aqui na tela de cálculos, podemos clicar com o botão de direito em cima do dia, incluir ajuste parcial, incluir, e aqui colocamos a justificativa, a hora início, a hora fim, se ele é positivo ou negativo, e temos outras duas opções, de não alterar horas em ajuste, então ele não vai mostrar ali uma informação na coluna de ajuste, e não alterar horas em cálculos, ele não vai interferir nos cálculos. E a última opção é alterar a configuração de extra. Essa opção ela é bem interessante, pois a gente pode fazer uma alteração específica para aquele dia na configuração de extras. Então, por exemplo, eu vou remover o ajuste que eu fiz de cálculo para a gente ter extra. Para remover o ajuste, basta acessar aqui o ajuste, zerar ele e concluir. Assim, volta ali os minutos de extra. Clicando no botão direito de novo, vou na opção Alterar configuração de extra, seleciono Usar extras específicas e aqui eu configuro as faixas que eu desejo. Nesse exemplo ali, ele está na faixa de 50%, mas eu quero que nesse dia esteja na faixa de 100%, mas somente nesse dia. Então, eu vou colocar aqui um nome, uma faixa só, e vou colocar todas as horas para 100%. Quando eu concluir, essas horas elas vão passar para a coluna de 100%. Clicando aqui no decompor, a gente vai ter uma nova informação falando que o cálculo está com extra específico. Então, caso você deseje visualizar, basta acessar essa tela. Clicando com o botão direito, alterar configuração de extra, vai aparecer ali quais as configurações feitas de extras específicas. Outras opções que podem ser feitas também diretamente na tela de cálculos, aqui em cima nós temos as configurações, as opções, né? Basicamente, aqui a gente consegue ocultar ou exibir colunas que estão ali na tela de cálculos. Então, por exemplo, eu posso ocultar aqui algumas colunas. Ocultei as colunas de banco.
quando eu clicar em concluir, vai estar ocultas aqui, elas não vão aparecer na tela de cálculos. Isso é interessante caso o cliente não utilize todas essas colunas, então fica menos informação aqui na tela de cálculos. Vou exibir elas novamente, basta clicar aqui nas opções, ocultar exibir colunas e desmarcar essas colunas que deseja exibir novamente. Assim, ao atualizar, elas já vão aparecer aqui. Ainda em opções, nós podemos alterar a ordem das colunas, então caso o seu cliente utilize mais algumas colunas e elas ficam muito para o final, você pode subir elas selecionando aqui, por exemplo, tempo mais e menos, eu seleciono e vou clicando aqui para subir essa coluna, clicando no botãozinho para cima. Caso eu desejo descer uma outra coluna, eu seleciono ela e clico no botãozinho para baixo. E assim você pode ir alterando a ordem. Podemos concluir. E a ordem vai ser alterada. Se não me engano, anote aqui. Eu trouxe ela mais para trás. Aqui em outras opções, temos outras opções interessantes também. Exibir colunas com informações especiais de batidas. Então, clicando aqui, a gente consegue mostrar o ID do equipamento ou a descrição dele, dessa marcação. Então, eu vou selecionar essa opção, atualizar aqui a tela, já vai surgir novas colunas e vai ter a descrição do equipamento que fez essa marcação. A marcação das 14h21 foi feita pelo equipamento chamado ponto virtual, cadastrado dentro do meu sistema. Podemos verificar o nome do equipamento em manutenções, equipamentos, cadastro. Aqui, ponto virtual, o nome do equipamento. Ainda em opções, é válido ressaltar também que essas outras colunas surgem. Esse é o horário, né, da entrada, saída, entrada, e aqui é o equipamento. Exibir colunas com informações de atividades, então caso o cliente tenha uma atividade no banco, ele vai exibir a coluna com o nome dessa atividade e os dados, né, o horário, e exibir origem detalhada das batidas. Clicando aqui e atualizando a tela, ele vai mostrar aqui se essa marcação foi manual, aqui também tem se ela foi de um equipamento REPP, e assim por diante. Caso você veja ali símbolos que você desconhece, você pode verificar acessando conteúdo de ajuda, conteúdo de ajuda, aqui descendo para a tela de cálculos, relatórios cálculos, nós temos aqui uma legenda de todos esses símbolos, aqui. Assim, caso você veja algum símbolo desconhecido, você pode consultar aqui no conteúdo de ajuda. Temos de batida manual, ajuste parcial, pré-assinalado, marcação da integração externa e etc. Agora, ainda na tela de cálculos, podemos acessar os filtros. Aqui podemos filtrar por nome, empresa, departamento, função, estrutura, banco de horas, a situação do funcionário, se são todos, somente os ativos, somente os demitidos, e ordenar por nome, número, folha e departamento. Essa lista de filtros, né, esse filtro ele será aplicado no momento de gerar algum relatório. Então, você pode filtrar por aqui, por exemplo, empresa, e gerar relatório somente dessa empresa. Quando selecionamos a opção imprimir todos os funcionários da relação de nomes. Isso indica que será aplicado o filtro que está filtrado ali na tela de cálculos. Nesse caso, eu vou colocar todos. Aqui, nesse campo aqui, nessa flechinha para o lado direito, temos a exportação de cálculos. Tem um vídeo específico falando sobre a exportação de cálculos dentro do nosso sistema, então caso você tenha alguma dúvida, você pode acessar aquele vídeo, mas basicamente é aqui que geramos o arquivo para enviar para o sistema de folha de pagamento, para que ele gere a folha de pagamento direto no sistema com base nos nossos cálculos. E aqui, no botão de imprimir, nós temos alguns relatórios bem importantes dentro do Secom.web. Nessa tela de impressão, temos algumas configurações importantes. Primeiramente, nós podemos imprimir somente o relatório da funcionária selecionada na tela de cálculos ou de todos os funcionários filtrados. Aqui, temos a opção de lista de campos, que basicamente podemos fazer ali listas que tenham a exportação, a impressão prontas ali
para o nosso cliente. Então, podemos editar a lista, criar uma nova lista de campos. E aqui selecionamos e deixamos pré-configurado, por exemplo, somente as entradas. Então, clicando aqui no mais, adicionamos uma nova coluna. Clicando 2 vezes em cima da coluna, nós editamos ela. Assim, quando imprimimos o relatório, nós temos um relatório de cartão ponto, que está selecionado aqui embaixo, somente das colunas que eu selecionei. E essa lista de campos, ela fica salva. Então, se eu fechar aqui, abrir de novo e trocar para a lista padrão, por exemplo, a lista teste aqui, ela continua salva. Como eu fiz anteriormente, para adicionar campos ali, eu clico em mais e vou adicionando as colunas que eu desejo. Com as colunas todas selecionadas, nós podemos gerar vários relatórios que contenham essas colunas. Aqui no canto direito, nós temos outras opções interessantes. A primeira delas é incluir eventos no relatório retirado, então ele inclui os eventos lançados, as totais no rodapé, então inclui as horas totais de cada coluna no rodapé do relatório, adicionar os termos do MTB no relatório, miniatura do horário, então vai mostrar uma miniatura do horário desses funcionários no relatório. Legenda de justificativas, inclui a legenda das justificativas lançadas para o funcionário no relatório. Aqui tem exibir justificativas de alterações, então inclui ali quando a gente faz uma alteração manual ou uma alteração no horário do funcionário, essas justificativas vão ser incluídas, marcando essa opção. A opção somente preenchidas pelo usuário, ela entra também para marcar. Isso significa que somente irá aparecer essas justificativas preenchidas pelo usuário do sistema, ignorando ali batida duplicada ou registro não encontrado, algo desse tipo. Aqui nós temos exibir justificativas da inclusão de ponto, modo paisagem e atividades. Exibir justificativas de inclusão de ponto é a justificativa quando a gente inclui ponto, pode ser por aplicativo ou manual. Modo paisagem, o relatório sai no modo retrato, né? Então, pensando numa folha A4, ele sai no modo deitado. E as atividades, que inclui as atividades ali no relatório. Aqui no tipo de relatório, nós podemos selecionar 5 tipos de relatórios importantes dentro do nosso sistema. O primeiro é o cartão ponto, então a gente faz a impressão do cartão ponto por essa tela. Então, selecionando as colunas que eu desejo, eu posso imprimir, abrir, e eu tenho o cartão ponto de todos os funcionários filtrados na minha tela principal. Aqui, eu selecionei para mostrar justificativas de alteração, então, todas as inclusões manuais que eu fiz aqui na tela de cálculos, ó, são todas inclusões manuais. A justificativa, né, a observação que eu coloco, ela aparece aqui como um I de inclusão, e aqui a justificativa. E no D, por exemplo, a gente tem um descarte de uma marcação. Aqui temos a legenda. E assim para todos os funcionários. Temos o cartão ponto de todos eles. Outro relatório importante é o extrato de totais. Então, vai mostrar o extrato de totais de todas as colunas. Então, eu devo selecionar, né, uma coluna. Normais. Faltas. E as extras. Tirando o extrato de totais, podemos abrir. E aqui vai mostrar o nome do funcionário e os totais daquela coluna no período selecionado. Muito importante.
esses totais, eles serão do período selecionado. Então, tem que cuidar ali no período que vai selecionar lá na tela de cálculos, então desse período aqui. E o nome dos funcionários, saiu o número folha, o nome e os totais. Aqui embaixo também tem os totais de todos os funcionários. Outro relatório é o espelho de ponto. Então, aqui a gente tem o espelho de ponto, que a gente pode fazer a impressão dos funcionários. Aqui vai mostrar os tratamentos efetuados sobre os dados originais, o horário e o motivo. Então, aqui a gente tem, conforme eu expliquei, o I é inclusão e o D é descarte. Então, a gente tem aqui de todos os funcionários. Cada relatório é um funcionário. Outro relatório também é a origem das marcações. Esse relatório vai mostrar certinho qual que foi a origem da marcação, se foi um equipamento específico ou se foi manual. Aqui, por exemplo, a gente tem incluído manualmente, a gente tem uma da central do funcionário e a gente tem outra do ponto virtual. E assim, para todos os funcionários, em relatórios diferentes. E a gente tem a evolução de horas, então a gente pode colocar aqui alguma coluna. Por exemplo, eu vou colocar só da coluna de extra. Abrindo o relatório, podemos ver ali quais dias que foram gerados essas horas. E o total também. Isso para cada funcionário específico, então cada pedacinho do relatório tem as informações de um funcionário. Foi possível ver que conforme eu fui selecionando ali alguns relatórios, essas opções elas foram ocultas, porque esses relatórios eles são padrões, então a gente não consegue fazer algumas ajustes, né, selecionar algumas opções específicas. Por exemplo, no cartão ponto podemos selecionar todas as opções. Nesse vídeo aprendemos um pouquinho sobre a tela de cálculos, como podemos utilizar ela no nosso sistema e como ela pode facilitar a nossa vida com os relatórios e os cálculos. Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo vocês na próxima.